Eu nunca imaginei que um simples trabalho de vigia à noite poderia se transformar em algo que eu levaria para o resto da vida. O cemitério da colina, como é conhecido por todos na cidade, é um lugar afastado, coberto por uma densa vegetação, longe da cidade e isolado pelas altas cercas de ferro que cercam o terreno. Seu nome não vem à toa. A colina onde ele está situado tem uma longa história de mortes e lendas, histórias que muitas vezes ouvimos contadas pelas pessoas mais velhas da cidade. Essas histórias sempre me pareceram exageradas, como algo que as pessoas inventam para dar mais mistério a um simples cemitério antigo. Mas eu aprendi da pior maneira possível que em alguns lugares as histórias são mais do que apenas mitos. Elas são realidades que habitam nas sombras. Foi em uma noite de outono que eu aceitei o trabalho de vigia noturno. Estava buscando algo tranquilo, um emprego simples, e esse parecia perfeito. O trabalho consistia em passar as noites vigiando o portão principal, garantindo que nenhum curioso entrasse lá depois do fechamento. O horário era das 22h até o amanhecer, e parecia ser algo sem grandes complicações. O cemitério já estava fechado para visitantes e não tinha grandes riscos. Afinal, quem se atreveria a entrar lá à noite? Quando comecei, tudo parecia normal. A cidade estava tranquila, e o ar fresco da noite se misturava com o som dos meus próprios passos no caminho até a cabana de vigia. O vento suave balançava as árvores ao redor, e o som de algum animal distante quebrava o silêncio. Tudo parecia absolutamente calmo, até entediante. O trabalho de vigia não exigia mais do que sentar e esperar que as horas passassem. Na primeira noite, eu só ouvi o som do vento e dos arbustos se movendo. O portão estava intacto, sem sinais de qualquer movimento, e eu mal conseguia me concentrar no que estava fazendo. O que mais me incomodava era o fato de que, apesar de estar isolado, o cemitério parecia ter uma energia diferente. Algo pesado pairava no ar, como se o próprio solo estivesse carregado com uma sensação de tristeza profunda, como se estivesse aguardando algo. Porém, foi na segunda noite que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Enquanto fazia minha ronda ao redor do cemitério, notei que o portão, que sempre ficava fechado, estava ligeiramente aberto. Não estava completamente aberto, mas uma fenda de cerca de 20 centímetros se formara entre as duas grandes portas de ferro. Era algo muito incomum, já que o portão sempre estava bem trancado antes de eu chegar. Achei que algum visitante ou animal tinha mexido no portão, mas não havia sinais de qualquer movimento. O cemitério estava mais silencioso do que nunca. Fui até o portão para fechá-lo novamente e garantir que nada pudesse entrar. Eu sabia que esse tipo de coisa não deveria acontecer. Quando estava prestes a empurrar as portas de ferro para fechá-las, algo me fez olhar para o interior do cemitério. À primeira vista parecia que nada estava fora do lugar, mas minha intuição me dizia o contrário. Eu senti como se algo estivesse me observando, algo que não deveria estar ali. Não havia ninguém à vista, mas eu podia sentir uma presença, uma sensação de que algo, ou alguém, estava lá, me observando com uma calma aterradora. Tentei me convencer de que era só minha mente começando a jogar truques em mim, e forcei o portão de volta ao seu lugar, travando-o com a chave. Mas ao voltar para a cabine de vigia, a sensação de ser observado aumentou ainda mais. Eu sabia que não era só paranoia. Eu sentia algo, uma pressão no ar, uma sensação de que algo estava ali esperando. Decidi me manter focado no meu trabalho. Fui até o fundo do cemitério onde os mausoléus mais antigos estão localizados. O lugar estava em um completo silêncio, e a neblina, que às vezes se forma ali durante a noite, cobria parcialmente as lápides e cruzes de ferro. A luz da lanterna era minha única companhia. Foi nesse momento que percebi que havia algo mais. À sombra de um mausoléu antigo, algo na estrutura parecia diferente. Havia uma figura. A princípio, pensei que fosse um morador de rua, talvez alguém se escondendo, mas logo percebi que não era uma pessoa comum. A figura estava em pé, completamente imóvel, em um dos mausoléus mais distantes. Era uma silhueta humana, mas com contornos desfocados, como se estivesse parcialmente distorcida, desfocada pela neblina espessa. Ela não se mexia,
mas havia algo nela que parecia me chamar. Seus olhos, se é que eram olhos, estavam fixos em mim. O que mais me chocou foi o fato de que essa figura não parecia estar com medo, mas sim, de alguma maneira, esperando por mim. Eu congelei. Meu corpo não respondia, como se eu estivesse preso naquele momento. Quando finalmente consegui me mover, olhei para o local onde a figura estava e não havia mais ninguém lá. A sensação de terror se instalou completamente. Eu sabia o que tinha visto, mas não sabia o que significava. Fui até o mausoléu e olhei ao redor, mas não havia nada. Não havia nenhuma explicação lógica. Comecei a me perguntar se aquilo tinha sido apenas uma ilusão, mas algo me dizia que não era. Havia algo no ar, algo que estava aguardando por mim. Naquela noite o medo tomou conta de mim, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu queria sair dali, mas meu corpo não me deixava. Eu sentia os olhos daquilo, ou seja lá o que fosse, me observando. E o mais assustador, eu sabia que estava sofrendo a presença daquela coisa. A terceira noite foi quando as coisas realmente saíram de controle. Eu estava novamente no meu posto, tentando ignorar o que aconteceu antes, quando ouvi pela primeira vez o som de risadas. Aquelas risadas não eram humanas. Eram sussurros baixos, distantes, mas nítidos. Eram risadas de alguém que se divertia, com o meu medo. O som vinha de algum lugar dentro do cemitério, mas eu não podia localizar a origem. À medida que eu me aproximava do fundo do cemitério, as risadas se tornaram mais intensas, mais perturbadoras. Então a voz se destacou do meio da risada clara, como se fosse de alguém falando diretamente no meu ouvido. Vem até nós. Eu tentei não reagir, tentei manter a calma, mas quanto mais eu ouvia, mais eu sentia que não podia mais ficar ali. O medo se apoderou de mim e meu coração disparou. Eu olhei para os lados, tentando localizar a origem da voz, e foi aí que eu vi, à distância, a figura novamente. Não era a mesma de antes, mas sim uma silhueta de uma mulher, com longos cabelos negros em pé diante de um túmulo. Ela me olhava, e seus olhos estavam completamente negros, vazios, como se não houvesse mais nada dentro delas. A figura sorriu, um sorriso torto e grotesco, e seus lábios se moveram lentamente. Você não pode sair. Eu não pensei duas vezes. Corri o mais rápido que pude, mas a cada passo, a sensação de que algo estava me perseguindo só aumentava. As árvores ao redor pareciam se fechar, como se o próprio cemitério quisesse me prender ali. Eu sabia que não podia ficar. Não, sabia o que era aquilo, mas sabia que aquela coisa não era humana. Eu finalmente consegui sair, mas o medo permaneceu. Nos dias que se seguiram, tentei contar a alguém, mas ninguém acreditou em mim. Todos disseram que era apenas o medo da solidão, que minha mente tinha me pregado uma peça. Mas eu sabia o que vi, e eu sabia o que senti. O cemitério da colina está lá, e eu nunca mais voltarei para lá. Todo cemitério tem suas histórias. Algumas são passadas de boca em boca, contadas por aquelas pessoas mais velhas da cidade que jocosamente nos alertam sobre os perigos de visitar esses lugares após o anoitecer. O cemitério de São Lourenço, situado em uma colina afastada da cidade, é um desses lugares. Quando era mais novo, eu sempre ouvia os mais velhos falarem sobre as lendas daquele cemitério, mas, assim como muitos, eu não acreditava em fantasmas, espíritos ou coisas do tipo. Achava tudo isso exagero, pura imaginação. No entanto, isso mudou quando me vi obrigado a passar uma noite inteira no local, sozinho. Foi durante uma visita a um amigo distante que se mudou para uma cidade vizinha, que ouvi uma história peculiar sobre o cemitério de São Lourenço. Ele, que trabalhava como vigia em um hospital, havia recebido um chamado para um caso urgente na cidade onde crescera. Aproveitei para visitá-lo, já que não o via há anos, e, como sempre, ele me contou várias histórias de sua época de infância. Mas uma delas se destacou. Você já ouviu falar da entidade do cemitério de São Lourenço? Ele me perguntou, enquanto estávamos sentados no balcão da cozinha dele tomando café. Eu ri, achando que ele estava apenas tentando me assustar. Mas quando ele começou a falar com um tom sério, minha curiosidade foi despertada.
A história é a seguinte. Em uma noite de tempestade, um vigia do cemitério desapareceu. Nunca mais foi encontrado. Dizem que ele ouviu passos vindo de um dos túmulos mais antigos, algo que não deveria estar ali. Ele foi até lá e, ao voltar, estava completamente pálido, sem expressão, como se tivesse visto algo que não conseguia explicar. Depois disso, ninguém nunca mais teve coragem de trabalhar lá à noite, e os moradores começaram a espalhar histórias sobre o que realmente acontece naquela colina. Ele fez uma pausa e olhou para mim, com uma expressão sombria no rosto. Se você tiver coragem, talvez seja bom passar uma noite lá sozinho. Só assim você vai entender o que estou dizendo. Apesar de achar tudo isso uma simples história, algo no modo como ele falou me deixou intrigado. Afinal, nada como uma boa história para despertar o espírito aventureiro, certo? Na semana seguinte, decidi ir até o cemitério de São Lourenço para ver com meus próprios olhos. Fui sozinho, como ele sugerira, para poder tirar minhas próprias conclusões sobre as lendas. Quando cheguei ao cemitério, o lugar estava mais desolado do que eu imaginava. As lápides estavam cobertas por musgo e algumas haviam caído ou se quebrado com o tempo. O silêncio era absoluto, com apenas o som do vento batendo nas árvores ao redor. Era o tipo de silêncio que pressionava o peito, criando uma sensação de que algo estava apenas aguardando o momento certo para se revelar. Decidi passar a noite ali, como um teste para mim mesmo, para ver se realmente havia algo de sobrenatural naquele lugar. Fiquei em um dos bancos de concreto próximos ao portão, com uma lanterna ao meu lado. O relógio marcava já quase 22 horas, quando comecei a sentir o ar ficar mais frio. O vento, que antes estava suave, parecia agora mais intenso, como se estivesse nos advertindo para ir embora. Mas não fui. Eu queria ver algo, entender se as histórias tinham algum fundamento ou não. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu cerca de meia hora depois. Eu estava apenas observando o cemitério, quando ouvi um som vindo de uma das áreas mais antigas. O som era baixo, mas nítido, como passos arrastando-se pela terra úmida. Pensei que fosse algum animal ou talvez outro visitante, mas quando olhei, na direção do som não vi ninguém. A sensação de estar sendo observado me atingiu imediatamente. Foi como se a própria terra estivesse observando minhas ações. Mas o pior estava por vir. Eu estava começando a relaxar novamente, tentando convencer minha mente de que não havia nada ali, quando algo mais perturbador aconteceu. De repente, a lanterna que estava ao meu lado começou a falhar. Primeiro a luz piscou, depois apagou completamente. Eu tentei acendê-la novamente, mas a lâmpada não respondeu. O que me assustou ainda mais foi o fato de que, no momento em que a luz se apagou, tudo ao meu redor ficou completamente escuro. O tipo de escuridão densa que fazia o cemitério parecer ainda mais vasto e desolado. Eu decidi então caminhar até o portão para ver se poderia encontrar algum sinal de vida, mas antes que pudesse dar mais de 2 passos, ouvi um sussurro. Era baixo, como se fosse uma voz distante, mas nítida, que dizia apenas uma palavra: ajuda. O medo foi imediato. O som não parecia vir de nenhum lugar físico. Era como se estivesse vindo das próprias pedras do cemitério. Eu olhei ao redor, mas não vi ninguém. O silêncio estava de volta. Mas esse silêncio parecia mais denso do que antes, mais opressor. Eu tentei manter a calma, mas meu corpo já estava tenso, em alerta. Foi quando vi, no canto mais afastado do cemitério, próximo a um antigo túmulo, uma figura começou a se formar. Era como se a névoa da noite tomasse a forma de uma pessoa, uma sombra que se delineava lentamente. Eu vi um vulto de alguém, ou algo, que parecia estar se aproximando. A silhueta de um homem alto, com roupas escuras e a cabeça baixa, como se estivesse me observando, mas sem me encarar diretamente. Seu caminhar era lento, como se ele estivesse em total controle do espaço ao redor. Ele não fazia som algum, mas sua presença era inegavelmente real. Eu congelei. Não sabia o que fazer. Queria correr, mas algo me impedia. Era como se eu estivesse preso ao lugar, como se meus pés não conseguissem se mover. Eu estava completamente paralisado, observando aquele ser se aproximar, a cada passo ficando mais nítido, até que ele finalmente parou a poucos metros de mim. O que mais me assustou
não foi sua presença, mas sim o que senti. Uma tristeza profunda e uma pressão no ar, como se aquele ser estivesse carregando uma dor indescritível. Seus olhos eram completamente negros, vazios, sem vida. Então, ele se inclinou ligeiramente e uma voz grave, rouca, saiu de sua boca. Você deveria ter ido embora. Foi nesse momento que, finalmente, consegui me mover. Meu corpo parecia ter voltado à vida, e eu corri o mais rápido que pude até o portão. Eu não olhei para trás, não sabia o que era aquilo, mas sabia que não queria descobrir mais. Quando cheguei à cidade, minha mente ainda estava atormentada pela visão daquela figura. A sensação de que ela ainda estava me seguindo, observando cada passo meu, nunca me deixou. Até hoje, sempre que passo perto daquele cemitério, sinto a pressão no peito, o medo constante de que algo mais aguarde lá, esperando por uma nova vítima. Eu nunca mais voltei ao cemitério de São Lourenço. E por mais que as pessoas da cidade digam que tudo não passa de lenda, eu sei o que vi, sei o que senti, e sei que aquilo não era humano.